Olá, amigos da TV Mol HD, esse é mais um programa na cadeira do dentista dentro do túnel do tempo do Dr. Newton Zirbis. Tudo bem, doutor? Tudo bom, tudo bem. A gente está sempre relembrando, né, figuras que foram expoentes na comunidade de Montenegro. Vamos falar um pouquinho hoje sobre Pedro Pinto, professor Pedro Pinto. Bah, eu tenho lembranças assim dele, só lembranças boas e excelentes, né? Porque ele foi um professor de português, principalmente, excelente. Era o expoente na cidade, né? Eu tive a oportunidade de ser aluno dele, mas guardei... No São João Batista? Não. Eu fiz o primeiro ano de científico no Jacó Renner. Ah, o Jacó Renner. Depois eu fui para Porto Alegre, fui fazer no Rosário lá. Mas aqui naquele ano eu pude conhecer ele, outros professores, né? Mas ele chamava atenção primeiro pelo conhecimento que ele tinha, né? Ele dominava a matéria, né? Porque português é uma língua chata, né? Sim. Tu precisa ter um bom conhecimento. Segundo, ele era um amigo de todos, porém ele era respeitado por todos. Ele tinha a sensibilidade assim de procurado, sim, era excelente e tal, mas sempre ele mantinha aquele limite, né? E basta ver assim, ele também era militante na cidade, né? Sim. Ele tinha as ideias dele, né? E desde que se formou o Partido dos Trabalhadores, ele sempre foi militante, né? E eu conheci muito o irmão dele. Ah, é? Que trabalhava na estação experimental, o Péricles. Era também outro fora de série. Só que era assim, bonachão, contador de piada, sim. E ele estava sempre rindo, né? E ele lecionou, se não me engano, física, ele lecionou lá no científico. Foi lá que eu conheci ele. E como ele trabalhava na estação experimental, às vezes eu ia lá e coisa assim, eu tinha um conhecimento maior, né? Aquelas pessoas que estavam lá, o seu Valdemar, né? E coisa. Então essas pessoas assim, a gente via que eles traziam de berço, né? Não eram assim famílias abonadas no sentido financeiro, mas no sentido espiritual, eles eram muito assim na frente para o pessoal daquela época. Tu te lembra dos pais do Pedro e do Péricles? Não me lembro, não me lembro. Eu sei que o Pedro tinha vários filhos, né? Sim, era uma escadinha assim. Era uma escadinha. Plauto, Fábio... Isso mesmo, é isso mesmo. Eu tive a oportunidade de ele ser meu cliente aqui depois, e os filhos também, né? Então, eu não me lembro se a esposa dele faleceu meio cedo ou não. Eu também. Mas não tenho essa lembrança assim, né? Mas o que eu tenho de lembrança é daquela figura, né? Que ficou gravada. Falava em português, era ele, né? Coisa, né? E o interessante é que eu tive aula com ele não no ensinos. Era uma aula que tu aprendia, né? Tu não ficava sonolento. Mas isso era o importante. Tinha uma boa didática. Ele tinha uma didática impressionante, né? E depois todo mundo quieto, né? Ele dominava a classe. Não tinha aquelas bobajadas, né? Como eles faziam com outros professores. E ele não. Ele era um cara assim, né? E falar em bobajada com os professores, tu é mestre nisso, né? Porque no tempo do São João Batista, tu viu muita coisa. Sim. Quando o professor se virava, os caras se transformavam, né? Deus o livre. Olha, a turminha não era fácil. São João Batista ali... Os irmãos sofreram, né? A maioria dos professores eram irmão marista. Sim. Tinha alguns que não eram, né? Que eram civis. Por exemplo, o José Carlos Schwartz, né? Nós tivemos um professor de inglês que era padre, jesuíta. Ah, sim. Ele era um cara assim, que até ele falava, no falar ele falava assim com sotaque inglês, né? Do inglês. E o pessoal dominava ele. Ele não conseguia dar aula. Ele chorava. Ele se virava, olha, se tinha 40 na aula, 30 tiravam bolinha nele.
Aí ele, coitadinho, assim, mas ele foi até o fim do ano. Foi até o fim do ano. Padre John. Sim. Outros, por exemplo, que nem o Vico, né? O Vico era... O que ele fazia, o Vico? Mas o Vico, eu me lembro como se fosse, se eu estivesse ali, na segunda série ginasial. O irmão Raimundo era nosso regente. Parisotto? Né? Parisotto. E, claro, a gente entrava, cada aula tinha que rezar, né? Então ele tinha um crucifixo assim em cima, o irmão pegava o terço e rezava, e o Flávio subia na classe, baixava as calças, botava um charuto na boca, rebolava, né? E o irmão rezando, né? O irmão rezando, bate. Eu não sei como ele nunca se virou para olhar, né? Ficava concentrado na reza. Uma vez uma aula que nós tivemos com o José Carlos Schwartz, nós e coisa, e ele perguntando aqui e tal, o Romélio embrabeceu, levantou, foi lá e deu uma cabeçada no quadro, voltou e sentou. Aí não entra na cabeça, estava tudo escrito lá, pá! E o pessoal gargalhava. Mas era. Nós tínhamos o irmão Osvino. O irmão Osvino, ele gostava muito de música e às vezes ele levava uma flauta, né? Um clarinete, uma coisa assim. E aí nós tínhamos uma turminha pesada na quarta série, era o Farofa, não conheceu o Farofa? Não. Pedro Silvio Sá Menezes, o Sérgio Azevedo, o Tunico. Eles sentavam mais no fundo, assim, meu Deus do céu. Ele começava a tocar e os caras imitavam aquelas músicas de cobras. Ele ficava bravo, tio. Um dia ele disse, cala a boca, pro Farofa, né? Daí o Farofa olhou para ele, não, cala, tô te mandando calar a boca. O irmão enfureceu, tio, pegou ele, botou para fora da aula e fechou a porta. Naquelas portas tinha uns vidrinhos assim, né? Ele pegou e virou as pálpebras para cima assim e fazia careta no vidro. Não deixava o irmão dar aula, tio. Que o cara tinha que matar dando, né? Sim. Bate, mas era essas aulas assim, coisa que o Pedro, por exemplo, não tinha essa história, né? Muito bem, Nilton. Isso aí. Valeu então. Certo. Voltamos semana que vem. Vamos lá. Até a Tranquilo. próxima, pessoal.